Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Mais Saudável. Mais um dia, graças a Deus, estamos no ar e aqui sempre com a sua companhia pela nossa Rede Século XXI. Hoje o Brasil acordou triste. O Brasil acordou no meio de uma grande tragédia. Hoje, na verdade, o futebol não tem cor, não tem hino, não tem camiseta, somos todos chapecoense. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, sofreu um acidente na madrugada desta terça-feira, dia 29. Segundo autoridades colombianas, há 75 mortos e 6 sobreviventes. Está aqui comigo o jornalista, ele que entende tudo de futebol, um grande cara, Carlos Freitas. Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente nesse momento. É um momento difícil, é um momento onde nós aqui do Mais Saudável estamos prestando mesmo as nossas condolências, os nossos sentimentos a toda a torcida chapecoense, aos familiares, porque a gente sabe que foi uma morte inesperada, né, Carlos? É um acidente aéreo, uma tragédia que toma aí uma repercussão mundial. Os meninos estavam indo para jogar amanhã, né? É verdade, Cissa. Realmente, boa tarde a você, boa tarde a você também que acompanha o Mais Saudável. Hoje o Brasil acordou consternado, né? Uma notícia muito triste, esse acidente envolvendo a delegação da Chapecoense, o momento mais sublime da história da Chapecoense. Era uma decisão de campeonato, uma decisão internacional de campeonato, um time emergente, um clube emergente, e a gente se depara com um noticiário desse, né? Um noticiário que deixou a gente no âmbito esportivo consternado, mas sem dúvida alguma todo mundo, quem não gosta de futebol, quem não é envolvido com o esporte hoje está se solidarizando com esta situação, né? Você sabe que é muito engraçado, que assim, eu percebo, como você acabou de falar, não sou grande conhecedora de futebol, mas eu percebo que a Chapecoense, ela vinha num crescente, os meninos estavam num momento de ascensão, os atletas que lá estavam, porque, gente, nesse voo estavam presentes 81 pessoas, sendo 72 aí passageiros e 9 tripulantes, né? Algo nesse sentido. E assim, tinha parte ali, os atletas, a comissão técnica, tinha jornalistas, colegas de trabalho, né? Todos aí rumo ao Chapecoense esse grande final que ia acontecer ontem. Então, o que eu percebo é que o Brasil estava muito simpático com esse time de um tempo para cá. É o seguinte, Cícero, eu até brincava ali na redação, né, que a Chapecoense, ela se tornou a namoradinha do Brasil, né? Porque eu brinco assim, o cara que torce pro Palmeiras, ele torce contra o Corinthians, ele torce pro São Paulo, então ele torce contra o Santos. As rivalidades do futebol brasileiro, a Chapecoense não. Ela é de uma cidade pequena do interior de Santa Catarina, no oeste catarinense, e é um time simpático, um clube muito organizado, né? Era exemplo de administração, é exemplo de administração, e vivia um momento maravilhoso, o principal momento da história do clube, uma decisão internacional contra o Nacional de Medellín, que é o atual campeão da Copa Libertadores. Aí acontece uma tragédia dessa. No âmbito esportivo, foi a maior tragédia envolvendo delegações de futebol. Tivemos a delegação do Torino, tivemos a delegação do Manchester United e a última, em 87, a delegação do Alianza Lima, do Peru. Mas nenhuma delegação, né, nenhum acidente desse teve uma proporção gigantesca como a da Chapecoense. Tanto é que hoje o mundo está, né? A gente fala do Brasil, mas o mundo está consternado porque os grandes clubes do mundo já se solidarizam com a Chapecoense. O Barcelona fez 1 minuto de silêncio hoje antes do treinamento, o Real Madrid também, grandes estrelas do futebol, Messi, Neymar, Iniesta também falaram sobre a Chapecoense. Então hoje é um dia triste, é um dia realmente difícil, né? Ainda mais a gente que gosta de futebol, alguns conhecidos que a gente, né, por trabalhar na imprensa de Campinas aqui, a gente chegou a conviver. Você então, tinha realmente, contato com pessoas que estavam lá, eu né? tinha contato com o Josimar, que jogou na Ponte em 2011, né, 2010, 2011 e 2014. E tinha contato com o Neto, um dos sobreviventes, né? 6 sobreviventes, ainda está em estado grave, mas fica aí a oração, fica a energia positiva aí para que o Neto consiga se restabelecer. O Neto jogou no Guarani e o Josemar jogou na Ponte. Tem últimas notícias, as mais recentes do que você Ainda tem permanece, apurado? né? Com 75 mortos, né? Com 6 feridos. Ainda algumas notícias desencontradas, né? A situação do goleiro Danilo foi dado como sobrevivente, de repente a Cruz Vermelha diz que não. Ainda diz que não, então ainda não é uma notícia confirmada sobre o óbito do Danilo, né? E ainda as notícias chegam de uma maneira desencontrada, de uma maneira desorganizada, e a gente vai tentando apurar aí para trazer para o telespectador da Rede Século XXI. Já hoje entramos no Bom Dia Sócio,
no jornal também tivemos uma cobertura toda especial aqui no Mais Saudável, no boletim, para a gente ir atualizando o nosso telespectador. Carlos, o Mais Saudável está aberto. Assim que você tiver uma nova notícia, por favor, venha até nós, tá bom? Valeu, muito obrigada pela tua participação. Obrigado. Bom tá? programa. E a gente continua aqui no nosso Mais Saudável. Hoje, gente, o Brasil, como eu disse, né, acordou muito triste, acordou realmente consternado. E é por isso que eu te digo todos os dias, valorize. Valorize o seu dia, valorize o acordar, valorize o dormir, valorize a sua família, sabe? Não queira mal, não perca tempo com esses sentimentos pequenos, de querer mal o próximo, de não querer conversar com ninguém. Ah, é que fulano fez aquilo pra mim, eu não quero mais falar com ela. Gente, isso é tão pequeno. A gente tem que pensar na vida de uma forma grande, de uma forma macro. Se você tem a oportunidade de estar aqui, de estar vivo, então faça dessa oportunidade a melhor oportunidade possível. E pensa sempre o seguinte, você tem o agora, porque o daqui a pouco, na verdade, ele não existe. Você tem o agora. E hoje, dia 29 de novembro, nós vamos falar sobre depressão. A depressão, sim, é muitas vezes considerada aí um drama, uma frescura, né? A depressão, gente, ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno mental comum, caracterizado aí por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos de culpa e baixa autoestima. Além, claro, né, de distúrbios do sono e do apetite também. Pois é, a depressão, ela é uma doença muito séria. E segundo dados, novamente, da Organização Mundial da Saúde, até 2020 será a mais impactante do mundo. Isso significa que quem tem depressão tem a sua vida aí virada do avesso. Atualmente, para vocês terem uma ideia em números, mais de 120 milhões de pessoas sofrem com a depressão no mundo. Estima-se também que só aqui no Brasil são 17 milhões. E hoje nós recrutamos um time de primeira, uma equipe multidisciplinar para conversar com você. Mas aí você para e pensa, e é o que eu sempre converso com você todos os dias, que o Mais Saudável, ele é teu, né? Na verdade, a gente faz aqui tudo aquilo que você quer. Qual é a sua dúvida? O que você quer saber, né? Poxa, Cissa, eu tenho um pai que tem tal enfermidade. Conta pra gente, se comunique através do nosso telefone. A gente tá aqui para te auxiliar. Eu falo todos os dias, juntos somos mais fortes. O meu papel aqui, nesse estúdio, junto com a minha equipe, junto com os especialistas, não é apenas fazer um programa de televisão de 1h15. Não, isso passa, vai além. A gente está aqui para te incentivar, para te orientar, porque a gente sabe da dificuldade da saúde no nosso país. E a gente sabe que a saúde é, sim, o nosso bem mais precioso. Tanto a saúde física quanto a saúde emocional. E eu sei quantas pessoas nesse momento enfrentam tristeza, melancolia, depressão. Estamos numa época de crise financeira, estamos numa época onde o país tem vários e vários milhares de desempregados, pais de família, e a gente sabe que isso abala demais. E aí, quando eu te falo da importância da sua participação para o nosso conteúdo, a importância está aqui na minha mão. Aqui a Rede Século XXI, como é uma rede familiar, uma rede que leva fé, que leva amor, que se preocupa com você que está aí do outro lado, a gente também do Mais Saudável tem a preocupação em saber o que você passa. Por isso que eu te falo da importância de se comunicar conosco a todo momento. E a gente tem recebido várias cartas aqui com relatos de depressão. São pessoas que perderam o emprego, são pessoas que perderam o pai, são pessoas que não sabem lidar com essa situação. E aí é que tá, gente. Quando a gente junta um time multidisciplinar, quando um olha para o outro como se fosse a si mesmo, tudo muda na vida. Então hoje a gente vai te dar os caminhos, a gente vai entender o que é a depressão, a gente vai saber quais são as causas, a gente vai saber como tratar. E por isso que eu te digo,
Tem alguma dúvida? Aí, na sua casa, conhece alguém que sofre desse mal, que sofre dessa doença? Pega o telefone, entre em contato com a gente, porque a gente quer saber, a gente quer te ajudar, porque nós estamos aqui para isso. Eu não estou aqui apenas para colocar uma roupa bonita, fazer um cabelo e uma maquiagem e aparecer na televisão. Não! Eu quero mais para a minha vida. Eu recebo grandes bênçãos e eu preciso dividir. Mas para dividir, eu preciso saber, eu preciso conhecer. E é por isso que quando a gente passa por uma tragédia como aconteceu hoje, a gente começa a olhar a vida com um olhar diferente. Para de olhar só para você. Olha para o do lado, direito, esquerdo, olha para frente, olha para trás. Então participa, tira as dúvidas que você precisar tirar. Não só, mas eu não tenho depressão, então dane-se. Não, dane-se não. O seu amigo, o seu colega, o seu vizinho pode ter. E você hoje vai aprender qual é o sintoma, como é que você percebe alguém. Olha o próximo como você olha para si mesmo. Porque isso é amor próprio, isso é dividir amor. Então pega o telefone, participa com a gente, a sua presença aqui é para lá de bem-vinda. 0800 777 0021, você não paga a ligação. E tem também o 19 3871 9620. E eu quero, claro, apresentar aqui o nosso time, né? De primeira, multidisciplinar. Ele está de volta e eu fico muito feliz, Fábio, que você está aqui, porque você fala de uma forma maravilhosa, você se comunica tão bem. Pode ir para lá, porque você sentou no meu lugar, né, amor? Desculpe. Tudo bem, né? Eu fico honrado se você está aqui compartilhando com você e com o seu público informações que a gente tenta trazer da melhor qualidade possível, ainda mais num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo. Exatamente. Um momento de tanta consternação, né, diante da perda de jovens brilhantes e batalhadores. E eu acho que, infelizmente, uma ocasião muito triste, mas que serve também para a gente alertar o quanto a depressão é algo que permeia a vida de todo mundo. Por mais que isso não aconteça com você, pode acontecer com qualquer semelhante, com qualquer pessoa do seu convívio. E o luto é um fator de risco para a depressão, né? A perda de alguém querido, a perda de alguém importante. E a gente tem que diferenciar muito bem, Cissa, o que é o luto, do que é a depressão e quando é que o luto também começa a se complicar e se desenvolver para uma depressão. E eu fico honrado de estar aqui nesse momento tão difícil para todos nós, podendo trazer alguma informação e algum conforto, porque a gente sabe que informação faz a diferença. Sempre, né? Aprender é sempre o melhor caminho, prevenir é sempre o melhor remédio. Então, o Fábio Fonseca, que é psicoterapeuta, vai estar com a gente aqui nessa tarde. E eu tenho também essa linda que volta novamente também aqui no nosso Mais Saudável, que é a Adriana Passos Cardoso, nossa nutricionista. Você sabia, sim, que tem alimentos que te ajudam a superar a depressão e tem alimentos também que não fazem bem, né? Então, a gente vai entender tudo isso hoje, Adri? Sim, a gente vai explicar direitinho como auxiliar, né, com os alimentos nesse momento, às vezes, em que a pessoa está um pouquinho tristinha, precisando de um acolhimento. É isso aí. Ó, e eu conto sempre com a sua participação. A gente vai para um rápido intervalo e eu já volto para explicar, quer dizer, eu não, né? O Fábio, a Adriana vai explicar para você o que é a depressão, quais são as causas, os sintomas e, principalmente, gente, como tratar. Se você sofre da depressão, se você conhece alguém que tem depressão, não para, não perca tempo. Pega o telefone e começa a ligar pra gente agora. Faça do Mais Saudável o seu consultório médico particular. Você não paga a ligação, é só participar. 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. Se você quiser conversar com a gente através do e-mail maissaudável@rs21.com.br e tem também o facebook.com/Rede Século 21. Eu vou para um rápido intervalo e já volto. Você não descola.